Olá, pessoal! Hoje iremos estudar o citoplasma, componentes e componentes celulares da célula. Já começo essa videoaula com a definição do que é o citoplasma. É um colóide formado por água, proteínas, açúcares, sais minerais, bases nitrogenadas e RNA. Então, a célula, nós temos aqui a membrana plasmática, o citoplasma e, se for uma célula eucarionte, o seu núcleo. Nessa região aqui, que é o citoplasma, é onde eu encontro todos esses componentes aqui e também algumas estruturas, como ribossomos, citoesqueleto, centríolos, retículos endoplasmáticos, aparelho de Golgi, lisossomos, vacúolos, peroxissomos, mitocôndria e cloroplasto. Então, esses são os componentes que nós encontramos no citoplasma da célula, também chamado de hialoplasma ou citosol. Esses três primeiros aqui, que é o ribossomo, o citoesqueleto e os centríolos, não são membranosos. E os outros são membranosos, ou seja, possuem, a estrutura ali como uma membrana revestindo, muito semelhante à estrutura da membrana plasmática da célula. Então, vamos ver cada um deles de forma separada, começando pelos ribossomos. Os ribossomos não são chamados de organelas porque eles não são membranosos, tá? Qual é a função do ribossomo? Sintetizar ou fabricar proteína. Eles podem ser encontrados livres na célula, ali dispersos no citoplasma, ou aderidos a outras estruturas, como a carioteca, que é o envoltório nuclear, e também o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. A sua estrutura é formada por RNA ribossomal mais proteínas. A sua origem nos procariontes foi através do DNA. Então, é o DNA das células dos procariontes, que são as bactérias, que originam os ribossomos. E no caso das células eucariontes, quem fabrica ou origina os ribossomos é o nucleolo, que é uma estrutura que fica dentro do núcleo da célula. Ele tem uma certa diferença em relação a tamanho. Ele tem aqui, duas subunidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor, que totalizando dá aproximadamente 25 nanômetros. Os procariontes possuem um ribossomo 70S, onde a sua subunidade maior tem 50S e a sua subunidade menor 30S. Os ribossomos das células eucariontes são 80S, onde a subunidade maior tem 60S e a subunidade menor 40S. E o que é esse S? E a diferença de um aqui para o outro é de 10S. Esse S se refere ao coeficiente de sedimentação, ou seja, se eu centrifugar alguma célula, a sedimentação, a velocidade como ele sedimenta no substrato vai ser essa subunidade aí, Ou seja, no procarionte 70S e eucarionte 80S, ok? Quando eu quero fabricar uma proteína e essa proteína está com uma certa escassez no organismo e eu preciso fabricar-lhe um número um pouquinho maior do que o normal, eu posso agilizar ou otimizar esse processo, Então, a célula, em vez de pegar um ribossomo por vez para fabricar a proteína, ela pode fazer o seguinte, ela pode construir várias cópias da proteína ao mesmo tempo, utilizando ali vários ribossomos. Então, quando eu tenho vários ribossomos juntos, produzindo ao mesmo tempo a mesma proteína, eu chamo essa estrutura de poliribossomos, É só para facilitar o processo e gastar menos energia também. Outro componente é o citoesqueleto. Qual é a função do citoesqueleto? Ele pode dar sustentação,
ele pode fazer o formato, né, manter o formato de uma célula, a ancoragem de substâncias e estruturas dentro da célula, a mobilidade, né, e transmissão de sinais dentro da célula. Então, o citoesqueleto é que vai dar o formato e sustentação para essa célula. E ele também pode ter uma composição onde ele é dividido em 3 estruturas. Tem os microtúbulos, que é um pouquinho maior, tem um tamanho ali de 25 nanômetros. Tem os microfilamentos, que são menores, e os filamentos intermediários, que está ali entre, meio termo entre esses dois. Mas o mais importante aí, além do citoesqueleto dar sustentação à célula, são os microtúbulos, que eles vão ser responsáveis pela formação de cílios e flagelos. Onde eu encontro cílios, né? Vamos dar o exemplo aqui de algumas estruturas. Eu tenho cílios na tuba uterina, que vai ajudar a empurrar ali o óvulo até o útero. Eu tenho cílios também na traqueia e outros lugares, né? Então, esses cílios que tem ali em algumas estruturas do corpo é fabricado por quem? Pelos microtúbulos. E no caso dos flagelos, nós temos ali, né, o próprio flagelo do espermatozoide, que ajuda na sua locomoção. Aí aqui eu tenho uma figura, né? Aqui embaixo uma figura ilustrativa. E aqui em cima é figura de fotografia de microscopia eletrônica. Esses filamentozinhos que vocês estão visualizando aqui, nada mais são do que esses, né, microtúbulos e citoesqueletos. Então aqui, ó, você vê nessa foto esquemática como se fosse realmente uma armação que vai dar ali o formato e a sustentação para essa célula. Temos também os centríolos e centrosomos. Qual é a função? Principalmente na hora que a célula vai fazer a divisão celular, ela precisa de uma estrutura chamada fibras do fuso ou fuso acromático, que vai fazer o quê? Vai puxar os cromossomos para cada polo da célula na hora da divisão celular. E quem fabrica essas fibras do fuso ou fuso acromático? São os centríolos, né? Que são estruturas do citoplasma responsáveis por fazer o quê? Ajudar, né, a divisão celular. Mas também eles formam cílios e flagelos, assim como os microtúbulos, fazem a movimentação ali dos cromossomos, como eu falei na divisão celular, e eles têm uma estrutura particular, né, diferente, que é o seguinte: eles possuem 9 trincas de microtúbulos, formando ali por proteínas do tipo tubulina. Como assim? Aqui tem uma fotografia para a gente entender isso melhor. Então você consegue ver aqui, ó, isso aqui é um par de centríolos. Esse é um centríolo e esse aqui é outro centríolo. Observa aqui nessa figura ao lado que eles estão aqui ajudando justamente na divisão celular. Os centríolos, ó, o parzinho de centríolo aqui, outro parzinho de centríolo aqui. Eles estão fazendo aqui, ó, essas linhas que são as fibras do fuso, que vai chegar aqui no cromossomo, se aderir ao centrômero do cromossomo e puxar, né, um parzinho para cada lado ou uma cromate de irmã para cada lado, dependendo da fase ali, né, de qual tipo de divisão celular eu estou falando, se é uma mitose ou se é uma meiose. Então essas fibras do fuso aqui, ó, ajudam na divisão celular. E os centríolos, ele é formado desse jeito aqui, tem 9 trincas de microtúbulos, parecem vários canudinhos, né, ou tubinhos. Aqui tem outra foto que dá para ver melhor. Então aqui, ó, isso aqui é uma trinca, ou seja, tem 3 tubinhos desse, mais uma aqui de conjuntinho de 3 e mais um de 3, ou seja, vai totalizar 9 trincas, né, de 3 microtúbulos. Essa é a conformação estrutural do centríolo, tá? Costuma perguntar isso em prova, já vi questão perguntando como que é a formação estrutural de um centríolo. Aí você vai ver a resposta lá, se for de múltipla escolha ou se for discursiva, você vai escrever que é 9 trincas de microtúbulos. Agora vamos entrar no grupo das organelas. Agora posso chamar de organelas, né? Que são estruturas
do citoplasma, que são o quê? Membranosos. Vou começar pelos retículos endoplasmáticos. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, mas eles são o quê? São um conjunto de pequenas redes e tubos dentro do citoplasma da célula. O retículo endoplasmático do tipo rugoso ou granuloso, ou também conhecido como ergastoplasma, são vários nomes para a mesma estrutura, tá? Ele tem a função de fazer o quê? Proteína, né? Então ele vai sintetizar a proteína que vai ser secretada para fora da célula. Vai ter ali toda uma sequência, né, trabalhando essa proteína até a célula secretar. E nós vamos ver cada etapa, né, e por onde essa proteína passa. Mas ela começa, o pontapé inicial dela é aqui, justamente no retículo endoplasmático rugoso, que fica ali do ladinho do núcleo. Então eu tenho ali o núcleo da célula e a organela que está logo do lado do núcleo é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. E por que ele recebe esse nome? Por que tem esses granulozinhos? É justamente o ribossomo, né, que são esses granulozinhos aí, aderidos ao retículo endoplasmático. E lembra que o ribossomo tem a função de produzir, sintetizar proteína? Então, se o ribossomo tem essa função e no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso está cheio de ribossomo aderido, então o retículo endoplasmático rugoso também vai ter essa função de sintetizar proteína, tá? Então aqui tem até dois exemplos, né? Uma pepsina, por exemplo, que é uma enzima digestiva, ou a insulina, que é um hormônio, que também isso é o quê? Uma proteína. E existe o retículo endoplasmático liso ou agranuloso. Lembra que na biologia, quando tem uma letrinha A na frente da palavra, significa uma negação? Então significa que eu estou negando a presença desses grânulos, ou seja, não tem os ribossomos aderidos ali, por isso que também é chamado de liso. Então, qual é a função do retículo endoplasmático liso? Aqui vai ser um pouquinho diferente, né, da função do retículo endoplasmático rugoso. O rugoso, ele vai produzir proteína, né? E até esqueci de dizer que ele pode vir de forma abreviada. Então pode vir, né, o RER, RER, que significa retículo endoplasmático rugoso, ou REG, retículo endoplasmático granuloso. Então aqui esse daqui vai produzir proteína. E o liso pode vir abreviado também? Pode. Pode vir REL de liso, né? Ou REA, que é retículo endoplasmático agranuloso. E a função do liso vai ser a fabricação ou síntese de lipídio. Então ele pode produzir vários tipos de lipídio, como os ácidos graxos, fosfolipídios e até esteroides, né, que são hormônios, principalmente como a testosterona, o estrogênio e a progesterona, tá? Eles também podem auxiliar na contração muscular, né, junto ali com os íons de cálcio. E eles também são responsáveis por fazer a desintoxicação da célula. Nesse caso aqui, desintoxicação de que componente? Álcool, drogas e medicamentos. Então, se uma pessoa ingeriu muita bebida alcoólica, os seus hepatócitos, que são as células do fígado, né, vão ficar ali carregadas de álcool. O retículo endoplasmático liso tem a função de fazer a desintoxicação. Então, ele vai ali ajudar a célula a se livrar daquele álcool ali. É claro que ele não vai fazer milagre, mas uma boa parte da desintoxicação vai ser feita por essa organela, né, que é o retículo endoplasmático liso. Aqui tem uma foto para a gente ver a disposição dos dois tipos de retículo. Então aqui eu tenho o núcleo, tá, da célula. Logo do ladinho do núcleo, essa parte aqui toda é o retículo endoplasmático rugoso. E tá vendo essas bolinhas aqui, ó, são os ribossomos que estão aderidos a ele.
E logo depois, aqui do ladinho do retículo endoplasmático rugoso, vem aqui o retículo endoplasmático liso. E ele não tem, né, ribossomos aderidos a ele. Tá? Então fica muito fácil se colocarem uma questão de prova com uma fotografia esquemática e às vezes pedindo para você indicar qual é o nome da organela. Essa que está logo do lado do núcleo aqui é o retículo endoplasmático rugoso e logo em seguida vem o liso. Outra organela é o aparelho de Golgi, ou também chamado de complexo de Golgi ou complexo golgiense. Então, são 3 nomes para a mesma organela. Tá? Qual é a função dele e o que ele é? São um conjunto de vários saquinhos membranosos achatadinhos, um em cima do outro. Tá? Como se fosse assim, empilhadinhos, um em cima do outro. E qual é a função do aparelho de Golgi? Ele é chamado até aí, né, pelo meio do pessoal aí, como o correio das células. Por quê? Porque ele faz o empacotamento, a distribuição, a modificação de moléculas e substâncias e secreta substâncias. Então ele vai ali receber aquelas proteínas e enzimas que foram fabricadas lá no retículo endoplasmático rugoso e liso, vai receber esse material, vai empacotar, distribuir e secretar. Tá? Eles também produzem ali, né, os lisossomos, que é uma outra organela. Fazem síntese de carboidratos, formam também a parede celular e do vacúolo digestivo nos vegetais. Então tem várias funções aí empregadas ao aparelho de Golgi. Também ele faz a formação do acrossomo nos animais. O que é acrossomo? Coloquei aqui a foto do espermatozoide e na cabeça do espermatozoide tem uma enzima aqui em volta chamada de acrossoma ou acrossomo. Essa enzima aqui, ela ajuda o espermatozoide a entrar dentro, né, do ovócito. Ele vai liberar esse acrossoma que vai fazer ali um buraquinho, uma fissura no ovócito e assim facilita a entrada dele na célula. Tá? E a principal função do aparelho de Golgi é a secreção celular. Tá? Então, além dele fazer tudo isso, a principal é a secreção celular. Aí aqui tem uma figura, né, mostrando ele, ó, são várias bolsinhas achatadas, né, uma em cima da outra. E ele tem 2 lados. Tem a fase cis, tá, que fica aqui, ó, virada justamente lá para o retículo endoplasmático. E tem a face trans, que é o lado oposto. Então vai vir aqui uma proteína lá do retículo endoplasmático rugoso, vai entrar aqui nessas bolsinhas do aparelho de Golgi, onde ele vai empacotar e depois secretar dentro aqui, ó, dessas vesículazinhas, que nada mais são do que os lisossomos. Então, os lisossomos são fabricados aonde? Aqui, no complexo de Golgi. Então, de novo, ó, veio uma proteína lá do retículo endoplasmático rugoso, entrou aqui na face cis do complexo de Golgi, passou aqui por dentro, foi empacotada e depois ele foi o que? Secretado nessa vesículazinha aqui. E essa vesículazinha aqui, né, vai se transformar no lisossomo depois. Aqui, ó. Mais uma vez uma foto para a gente ver isso melhor. Então, a vesícula transportadora que veio lá do retículo endoplasmático, passou aqui por dentro e foi secretada aqui, né? E depois, esse lisossomo, ele vai fazer a continuação do processo aqui, onde ele vai jogar agora para fora da célula aquelas proteínas que foram fabricadas. Então, falando ali da vesícula que é formada, vamos ver aqui a função e como é o lisossomo. Os lisossomos são formados a partir daquelas vesículazinhas, essas daqui, ó, que são formadas, né, pelo complexo de Golgi, são essas bolinhas aqui. E dentro dele contém ali enzimas digestivas que vai atuar dentro da célula, executando qual a função? A função principal do lisossomo, que é a digestão celular.
tá? Então, a digestão intracelular. Então, se tiver alguma partícula, né, ali dentro que faz parte da própria célula ou que veio de fora, é o lisossomo que vai fazer a destruição ou digestão intracelular. Só que ele digere qualquer substância, tá? Pode ser até um micro-organismo, uma bactéria, por exemplo. Ele só não digere a própria membrana dele, ele não se destrói. E ele possui um pH interno, né, ácido, pH 5, devido à presença de quê? De ácido clorídrico, tá? Então, ele vai funcionar num pH, né, interno dele específico. Se esse pH, por algum motivo, mudar, ou se por algum motivo também essa célula sofrer lise, se romper e as enzimas digestivas que estavam ali dentro dele cair no meio, né, da célula e tiver um pH diferente do 5, vamos supor que esteja ali um pH 7.2, que é ligeiramente alcalino, ele não vai digerir nada, porque só digere se tiver no pH 5. Então ele é muito chato com isso, né? Como qualquer enzima. A enzima só funciona ou só trabalha no pH específico dela. Se mudou o pH ou mudou a temperatura ou qualquer outra coisa que alterar ali, que não seja aquele pH ótimo ou temperatura ótima para funcionar, ele não funciona, tá? Então, se por algum motivo sofrer lise e as enzimas digestivas sair para fora da célula, ela não vai funcionar, ela não vai sair digerindo tudo que tiver por ali, né? Ela só trabalha em pH 5, que é ácido. Aqui tem uma foto, né, é uma foto ilustrativa, né, desse lisossomo, que é uma esferazinha, né, uma bolinha, que aqui dentro está cheio, né, de enzimas o quê? Digestivas. O lisossomo, ele pode ser classificado em lisossomo primário ou lisossomo secundário. O lisossomo primário é aquele que está ali parado, que não está digerindo, não está fazendo nada. Então ele está ali de boa dentro da célula, não está acontecendo nada. Mas vamos supor que aconteceu agora de uma partícula, vamos supor aqui, ó, como se fosse uma bactéria, invadiu essa célula. Então agora o lisossomo vai trabalhar, ele vai fazer o quê? Ele vai destruir, ele vai fagocitar aquela bactéria, porque se ele deixar que aquela bactéria comece a se multiplicar dentro da célula, o que vai acontecer? Espalhar uma infecção, e isso não é legal. Então o lisossomo vai fazer o quê? Ele vai destruir essa bactéria, né? Pelo processo chamado de fagocitose. Quando ele começa a trabalhar, né? Aí ele passa a se chamar lisossomo secundário. Então, de novo, quando o lisossomo ele é considerado, né, classificado como primário, é aquele que está parado dentro da célula, não está trabalhando. E o lisossomo secundário é aquele que começa a trabalhar, que começa a digerir, tá? Aí, como é que é o processo ali de fagocitose? Fagocitose é o seguinte, aqui tem uma partícula que foi aqui, ó, entrou na célula, foi englobada pela célula. Vamos supor que fosse uma bactéria mesmo, mas pode ser qualquer partícula, substância, qualquer coisa. Mas eu vou dizer que é uma bactéria, tá? A fagocitose, ela vai fagocitar partículas sólidas grandes, e tem a pinocitose, que vai fagocitar partículas sólidas pequenas ou partículas líquidas. Tá? Mas como aqui é uma partícula alimentar ou uma bactéria, então é a fagocitose, porque é partícula sólida grande. A célula vai fazer essa invaginação aqui da membrana plasmática e vai formar uma bolsinha chamada de fagossomo, e essa partícula vai ficar aqui dentro. O lisossomo que estava ali parado, que é o lisossomo primário, vai se juntar com esse fagossoma e vai formar uma vesícula só, onde as enzimas digestivas que estavam aqui dentro do lisossomo, agora que está fazendo parte desse fagossomo, vai fagocitar, vai destruir aqui
essa partícula, né, que é, no caso, no nosso exemplo ali, a bactéria. Então, essas enzimas digestivas vai fazer o quê? A destruição dessa bactéria. E depois ele vai ter que jogar isso fora, não posso ficar com o resíduo da bactéria ali dentro da célula. Então, esse lisossomo, né, que fagocitou ali, vai chegar aqui, vai se aderir de novo à membrana plasmática da célula e vai expulsar, vai jogar aquele lixo celular para fora da célula, né, um processo chamado de plasmocitose. Mas também poderia ser exocitose. Como assim? Quando a célula secreta, ou seja, expulsa alguma coisa de dentro dela que vai ser reaproveitado, um exemplo, hormônio, proteínas, né? Vai ser aproveitado pelo organismo, então eu chamo essa expulsão aqui de exocitose. E se for alguma coisa que não presta, que é ruim para a célula, que ela não quer mais, um lixo celular, então quando ela está colocando isso para fora, eu chamo de plasmocitose. O processo é o mesmo, só muda o nome de acordo se vai ser aproveitado ou não aquelas partículas ali. E aquilo que não é aproveitado, que foi jogado fora pelo processo de plasmocitose, cai na corrente sanguínea. O sangue é filtrado pelos rins, que vai fabricar a urina, então o resíduo celular ou o lixo celular sai por onde? Pelo xixi, né? Pela urina. E falando também pelo processo de a célula fagocitar, quando eu falo que ela fagocitou algo de fora que não fazia parte dela, eu chamo isso de heterofagia. Ou seja, a célula fagocitou algo que não era da célula, não fazia parte da célula. E quando a célula faz a fagocitose ou a destruição de algo que faz parte dela, aí eu chamo de autofagia, ok? Células vegetais não possuem lisossomo. Então, como é que elas fazem esse processo de digestão celular? Existe uma estrutura, tá, muito semelhante ao lisossomo, que fica inclusive no lugar deles, que é o vacúolo. Muitas vezes as pessoas chamam de vacúolo digestivo, né? Esses vacúolos, aqui ó, tá uma célula vegetal e essa parte bem grandona aqui, bem destacada dentro dessa célula, né? Aqui ó, vacúolo. Bem grandão, não tem como você não ver, né? Eles vão armazenar água e nutrientes, eles regulam o equilíbrio osmótico da célula e existe também, né, os que vão fazer a digestão celular. Protozoários, por exemplo, se valem muito desse mecanismo aqui de possuir vacúolos, que nós chamamos, no caso do protozoário, de vacúolo pulsátil ou contrátil, para ele expulsar o excesso de água que fica dentro dele. O protozoário é unicelular, a maioria vive em ambiente de água, né, aquático, e ali um meio hipotônico. Se deixar a água entrar, essa célula vai inchar e vai acabar rompendo, sofrendo lise. Para que isso não aconteça, esse vacúolo pulsátil ou contrátil faz a osmorregulação, ou seja, o equilíbrio de água dentro da célula, expulsando ali o excesso e deixando a célula sem sofrer lise, tá? Então, células vegetais e também protozoários possuem ali os seus vacúolos. Eles não vão ter lisossomos, mas a função é parecida. Aí falando aqui da apoptose, que é o suicídio celular, que a célula vai fazer o quê? A autodestruição, né? Então acontece somente em células animais, onde a destruição, né, por completo da célula vai causar a morte da célula. Por isso que aqui a apoptose se chama suicídio celular. Quais células, né, que nós encontramos esse tipo de processo? Nós temos ali as hemácias, que duram de 90 a 120 dias. Chegando nesse prazo, elas sofrem apoptose para que a medula óssea possa produzir outra novinha e repor ali, né, aquela hemácia que morreu. Então tem um sangue renovado novo a cada 90 e 120 dias, nesse prazo aí.
A cauda dos girinos também, quando ele está sofrendo metamorfose, né? Então ali ele é um girino, precisa de uma cauda porque ele vive no ambiente aquático, precisa nadar. Mas depois que ele ganha um ambiente terrestre, ele precisa de patas. Então essa cauda sofre suicídio celular ou apoptose para dar lugar ali, né, à formação das patas traseiras e dianteiras do sapo, da rã e da perereca. Também células da pele que nós trocamos, né, a cada 2 semanas, e células também que são infectadas por vírus. Então as células elas morrem quando estão infectadas por vírus, principalmente porque a maioria dos vírus provocam a morte da célula, principalmente, né, no caso, um exemplo do vírus do HIV, que destrói ali os linfócitos, né? Então essas células que são infectadas pelo HIV morrem, por isso que a pessoa fica com uma imunidade muito debilitada, muito ruim. Outra organela é o peroxissomo. Essa organela ela tem uma função semelhante, né, com a dos lisossomos e porém originam-se do retículo endoplasmático liso. Nas células vegetais, os peroxissomos são chamados de glioxissomos, tá? Então só muda o nome, e atuam transformando ali os ácidos graxos em açúcares, no caso das sementes, principalmente para a semente germinar. Nos animais, ela vai agir na desintoxicação da célula, junto ali com o retículo endoplasmático liso, né? Então é aquele mesmo processo, a pessoa ali com bebida alcoólica, álcool ou medicamentos, intoxicando ali as suas células, o peroxissomo, junto com o retículo endoplasmático liso, faz esse processo de desintoxicação. No fígado, produzem a catalase, né? Que é uma enzima que vai quebrar justamente o que? As moléculas de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, que é a famosa água oxigenada. Isso aqui dentro da célula é tóxico, tá? Então o peroxissomo ele precisa fazer o quê? Quebrar essa molécula de H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, né, num processo chamado de catalase, para que possa liberar ali o oxigênio e molécula de água, ou seja, fazendo ali a desintoxicação dessa célula. Eles eliminam também radicais livres da célula, resultado da digestão de gorduras, né, e produção também dos sais biliares. Então isso aqui é muito importante para a desintoxicação da célula. Falando agora um pouquinho sobre as mitocôndrias, hidrogenossomos e mitossomos, que são estruturas muito parecidas. No caso, a mitocôndria é uma organela celular muito interessante. Ela é a usina energética da célula, é ela que vai produzir ATP, né, que é, né, a moeda, vamos dizer assim, energética da célula. E ela também tem a função de fazer a respiração celular. Ela é presente na maioria dos eucariontes, inclusive nas plantas. Tem gente que acha que planta não respira. Respira sim, é um ser vivo como outro qualquer, tá? Então, as mitocôndrias estão presentes na maioria dos seres eucariontes, inclusive nos vegetais. E a função produzir energia na forma de ATP, que é o trifosfato de adenosina, e fazer a respiração celular. Aí aqui tem uma fotografia esquemática da mitocôndria. Ela tem uma membrana externa, uma outra membrana interna aqui, que ela é toda dobradinha, tá? Essas dobrinhas são chamadas de cristas mitocondriais, e esse espaço aqui no meio, né, que está aqui de azul, é a matriz mitocondrial. Ela possui DNA próprio, tá? Então é uma organela autossuficiente, e possui também os seus ribossomos próprios, né? Mais um motivo para ela ser autossuficiente. Então ela tem o poder de fazer a autoduplicação, já que ela tem o seu DNA próprio, e ela consegue produzir proteína também de forma autônoma, porque ela possui ali os ribossomos. Então é uma célula super independente, né? Tem uma teoria chamada de teoria endossimbiótica, ou também chamada de simbiogênese, que explica esse fato da mitocôndria ter DNA próprio, ribossomos próprios e 2 membranas, né? Então o fato dela ter tudo isso daí
é que ela era antigamente, né? Isso é uma teoria, tá, gente? Antigamente ela era uma estrutura de uma célula procarionte, muito possivelmente, né, uma bactéria, que foi englobada por uma célula eucarionte e não sofreu a fagocitose. E então elas se uniram e ficaram juntas, e essa união foi tão bem sucedida que elas ficaram unidas até hoje, tá? Essa é uma teoria, né, que os cientistas constroem aí. E o que prova que isso aconteceu é que o DNA da bactéria ele é circular e o DNA da mitocôndria também é circular. Bactéria tem ribossomo, é a única estrutura celular que a bactéria tem é o ribossomo. E a mitocôndria tem os seus ribossomos próprios. E ela tem duas membranas, uma interna e uma externa. Possivelmente a interna era da bactéria e a externa da célula eucarionte que englobou ela há muitos e muitos anos atrás, tá? Então essas são algumas provas que os cientistas colocam para explicar a teoria endossimbiótica. Aqui, né, o desenho no caso do DNA circular, ela também tem a capacidade de autoduplicação, tá? E as mitocôndrias, no caso dos animais, todas são de origem o quê? Materna. Nenhuma mitocôndria que tem no seu corpinho veio do seu pai. Todas elas vieram da sua mãe. Por quê? Porque lá na fecundação, né, na união dos gametas, no caso o espermatozoide, as mitocôndrias do espermatozoide ficam na cauda, na peça intermediária da cauda. E quando o espermatozoide entra no ovócito, a cauda fica de fora. O que entra é só a cabeça, que é onde fica o núcleo, no caso do espermatozoide. Então, o que entra ali no ovócito para fazer a união e formar o zigoto é só a cabeça. Então, aonde que estavam as mitocôndrias do espermatozoide? Na cauda, que ficou de fora. Então, por isso que todas as mitocôndrias que tem no nosso organismo ou nos animais em geral são de origem materna, porque são aquelas mitocôndrias que estavam aonde? No ovócito, tá? No caso dos hidrogenossomos, estão presentes, né, nos protozoários, né, alguns protozoários e fungos. Também são produtores de ATP, fazem reações químicas parecidas com o que ocorre nas mitocôndrias, também possui DNA próprio e também tem a capacidade de fazer autoduplicação. Aí aqui alguns exemplos, né, desses protozoários. Eu coloquei aqui aqueles protozoários que fazem parte lá do estômago dos ruminantes, que ajudam ele a metabolizar a glicose da celulose. E o Trichomonas vaginalis, que é esse camaradinha que está aqui na foto, né? Que é um protozoário. Então, esses protozoários não têm mitocôndria. Eles vão ter hidrogenossomos, que são estruturas parecidas com as mitocôndrias. E no caso, existe também os mitossomos, né? Que aqui é um outro protozoário, que é a ameba e a giardia, né? São protozoários que não têm nem mitocôndria e nem hidrogenossomo. Ele vai ter mitossomo. E qual é a diferença? O mitossomo não tem DNA próprio e não produz ATP, tá? Então essa é a diferença aí. Falando agora sobre os plastos ou plastídeos, que são organelas encontradas nas algas e plantas. Por quê? Porque eles possuem pigmentos que vão absorver a luz do sol para fazer principalmente o quê? A fotossíntese. Então eu tenho ali vários tipos de plastos. Eu tenho os leucoplastos, que não tem pigmento e armazena amido, que é o produto de reserva da planta. Eu tenho ali os cromoplastos, que vai ter o pigmento vermelho e laranja, né, que são os carotenoides. E eu tenho o principal e mais famoso e mais abundante no reino vegetal, que são os cloroplastos, que vai ter ali o pigmento verde e é o que faz a fotossíntese, né? O principal evento aí do planeta Terra. Aí aqui eu tenho uma fotografia esquemática do cloroplasto.
Também ele tem aquela teoria endossimbiótica. Aqui ele vai ter, ó, duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Aqui esse espaço interno é chamado de estroma. Aí tem vários disquinhos aqui. Cada disquinho desse aqui é chamado de tilacoide. O conjunto, né, de tilacoides forma ali o grânum. E o conjunto de vários grânulos se chama grana, tá? Então esses são os nomezinhos aí. E o cloroplasto ele é responsável por fazer a fotossíntese. Nos tilacoides vai acontecer a fase clara da fotossíntese e no estroma vai acontecer a fase escura da fotossíntese. Assunto da próxima aula que a gente vai ver aí para frente. Então os cloroplastos eles possuem um pigmento que é a clorofila, tá? E é a clorofila que vai absorver a luz para fazer a fotossíntese, ou seja, transformar a energia luminosa em energia química. Eles também possuem DNA próprio, também vai ter duas membranas, né? E também consegue se autoduplicar. Muito semelhante com a mitocôndria, por isso que existe a teoria endossimbiótica também para os cloroplastos, né? Que fala a mesma coisa, que antigamente era uma bactéria com clorofila, que foi fagocitada por outra célula, viveu ali em simbiose, uma união que deu certo e até hoje dá certo, tá? E no caso também tem uma origem muito semelhante com no caso das mitocôndrias. No caso dos vegetais, os cloroplastos têm origem no gameta feminino da planta, que é a oosfera. Muito semelhante com os animais, né? As mitocôndrias têm origem materna e no caso dos cloroplastos na planta tem origem também do gameta feminino da planta, que é a oosfera, né? Então ali tem uma certa semelhança entre essas duas organelas aí. Ok, pessoal? Então eu sei que é muita informação, né? Esse vídeo deve ter ficado enorme, mas se ficou alguma dúvida é só me mandar uma mensagem, tá? E depois a gente vai resolver exercícios sobre esse assunto e depois também vou falar um pouquinho mais sobre a mitocôndria quando estiver falando de respiração celular e um pouquinho mais também vou falar de cloroplasto quando formos falar de fotossíntese, mas até o próximo assunto e se ficou alguma dúvida, manda mensagem. Tchau, tchau!